Muy buenos días y muy buenas tardes a todos los que participan en este gran evento de cierre de año 2022. Me toca a mí, como coordinador de este grupo de aplicaciones industriales, comentar algo del balance y objetivos cumplidos que a la fecha hemos logrado alcanzar. Eh, es importante reconocer que la vocación de este grupo es promover el desarrollo e innovación de la tecnología de irradiación en Latinoamérica y el Caribe, el intercambio de conocimiento y experiencia y discutir el impacto económico y social que obtenemos gracias a esta tecnología. El objeto del grupo es la búsqueda de la excelencia en la gestión de las instalaciones de irradiación de la región y el fortalecimiento de su capital humano especializado. En el balance que les puedo hoy comentar, les hago saber que existe una nutrida participación. Más de 30 especialistas entusiastas están involucrados en el desarrollo de las actividades de este grupo. En verdad, lo que hemos logrado hasta ahora es un conglomerado de conocimientos, experiencia, competencias y habilidades, gracias a todos estos participantes que tienen una gran experiencia y conocimiento en el tema de la irradiación. Hemos hecho un diagnóstico y hemos hecho también una selección de temas de interés que discutiremos en el año que viene. La metodología de trabajo consistirá en la presentación mensual de este tema seleccionado, discutirlo el tema y proponer un ejercicio de valor cuyo fin superior es la innovación y transferencia de tecnología, el desarrollo y fortalecimiento del personal. El programa de trabajo 2023 en detalle prevé para enero discutir el tema de entrenamiento y selección de personal, en febrero la disponibilidad de cobalto 60 para la región, en marzo platicar sobre un proyecto para la instalación de una planta de irradiación basada en rayos X para el procesamiento de alimentos. En abril hablaremos sobre los aspectos legales, regulatorios y normativos correspondientes al uso y aplicación de la irradiación en la región latinoamericana. Me toca hoy con mucho gusto presentar al ingeniero Samir Somesari, subdirector de Productos y Servicios del Centro de Tecnología de Radiación del Instituto de Pesquisas Energéticas y Nucleares de Brasil, quien nos presentará un tema sumamente interesante: aceleradores de electrones industriales. Puedo agregar que el ingeniero Samir Somesari es un gran especialista y tiene una gran experiencia en el uso de este tipo de máquinas para el procesamiento de diversos productos en Brasil. Muchas gracias y adelante con la presentación. Boa tarde, meu nome é Samir Somesari, trabalho no Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, aqui no Brasil, IPEM em Senei, São Paulo. Eu vou falar um pouco sobre aceleradores de elétrons na indústria. Os elétrons é uma forma de partículas agrupados em feixe, produzida por aceleradores de elétrons. O acelerador de elétrons é um aparelho que produz feixes de elétrons de alta velocidade e de alta energia. Os feixes de elétrons são emitidos de forma colimada com um sistema de varredura para que os elétrons atravessem todo o material a ser irradiado. As instalações radiativas com aceleradores de elétrons possuem duas categorias determinadas pela Agência Internacional de Energia Atômica. A categoria 1, onde é um acelerador completamente blindado, sem acesso fisicamente do operador durante a sua operação, devido à sua configuração na blindagem. A categoria 2 já é uma unidade alojada dentro de uma sala de irradiação, onde ele é controlado por um sistema de segurança e controlado, não permitindo seu acesso durante a irradiação ou durante o funcionamento do acelerador. Esse aqui é o modelo da categoria 1, como que é a sua configuração de uma instalação numa empresa.
Essa aqui já é a categoria 2, onde a sala de irradiação ela é mantida inacessível durante o processo de irradiação, sendo controlado por um sistema de segurança, conforme as normas da Agência Internacional de Energia Atômica. Tecnologia de feixes de elétrons. Os aceleradores de elétrons são equipamentos elétricos confiáveis, duráveis, que produzem radiação ionizante, sem depender de isótopos radioativos. O acelerador de elétrons ele pode ser ligado ou desligado como qualquer tipo de equipamento elétrico ou eletrônico, só desligando a sua energia. Não há problemas em aceleradores como transporte, segurança e disposição que confrontam o uso de longa duração. Os isótopos emissores de raio gama, como o cobalto 60, que são utilizados em algumas aplicações industriais, principalmente para a radioesterilização de produtos médicos, os aceleradores de feixe de elétrons de alta energia, alta corrente, são utilizados em diversas indústrias para melhorar as propriedades físicas e químicas de materiais, para reduzir contaminantes indesejáveis, tais como patógenos e subprodutos tóxicos. Com o avanço da tecnologia utilizando aceleradores de elétrons, podendo converter em feixes de raio-x, sendo uma alternativa comercialmente viável para o uso industrial em vez de usar os raios gama. Há duas propriedades fundamentais em todos os aceleradores com feixes de elétron: é energias de elétrons e a sua corrente de feixe. Como os elétrons têm carga elétrica e massa, a sua penetração de materiais é limitada pela sua energia e pela sua massa e a densidade do material a ser processado. Isso é, os aceleradores eles têm assim uma penetração muito baixa em relação aos raios gama, então para essa finalidade. A intensidade ou grau de exposição do elétron é chamada de dose absorvida, que é denominada pelo Sistema Internacional como Gray. Os aceleradores de elétrons eles possuem três classificações. São os aceleradores de baixa energia, de média energia e de alta energia. Uma das atualizações em aceleradores de baixa energia é cura de materiais, isso é, cura de tintas, vernizes e outros materiais. A cura é a conversão de um líquido reativo em um sólido por meio de reações químicas. As aplicações como cura seria na irradiação utilizando aceleradores de baixa energia, são o revestimento de gerais, irradiação de vernizes em madeiras, tinta de impressões, plásticos, adesivos, materiais eletrônicos, placas de controle, couro, vidros blindados, fibra óticas, papel, entre outros produtos que podem ser feitos com cura. Isso é, utilizando um acelerador de elétrons de baixa energia. Nesse slide aqui vocês conseguem ver alguns exemplos, como a irradiação do piso de vinículo, tintas de impressão em modelos gráficos, fibra óticas, capas de revista, placas de circuito impresso, fazendo a cura do verniz ou do material para fazer a proteção da placa de circuito. Então, isso aqui são alguns exemplos que podem ser aplicados com o acelerador de baixa energia nesse processo. Como vocês podem ver, pode ser adesivo para etiqueta de termorretrátil, latas metálicas,
Para a indústria automotiva é muito importante nos faróis, nas lentes, nas peças de plásticos interiores, exteriores, nas rodas de alumínio e demais aplicações muito utilizado na indústria automobilística, utilizando os aceleradores de baixa energia justamente para fazer a cura ou uma irradiação muito superficial do material a ser irradiado. Aqui alguns exemplos dos aceleradores de baixa energia, que são usados para a cura de tintas, para serigrafia, para indústrias gráficas, indústrias de embalagem, indústrias plásticas, Tetra Pak. Então elas são muito utilizadas aí e são aceleradores compactos da categoria tipo 1 que nós vimos anteriormente. Isso é, são aceleradores totalmente blindados, sem acesso ao ser humano durante seu feixe de operação. Agora vamos falar um pouco de aceleradores de média e alta energia. Uma das grandes aplicações de aceleradores de elétrons são a irradiação de fios e cabos elétricos, tanto para a indústria automobilística, naval, aéreo e para indústrias petrolíferas e demais coisas. O princípio da irradiação de fios e cabos é melhorar a qualidade do isolante, a sua resistência, melhora a temperatura e também a resistente a solventes químicos e corrosivos. A irradiação de termorretráteis, muito utilizado isso na indústria eletrônica, tá? Você consegue fazer uma reticulação dos tubos e películas de seus conectores. A reticulação desse produto induz a propriedades elastoméricas em faixas de temperaturas específicas e em outras faixas de temperatura, especialmente importante quando a temperatura de armazenamento desempenha um grande papel, isso é, mantém a sua estabilidade. E nisso daí ele causa assim um efeito memória nesse material polimérico. Por isso que a gente chama que é produtos termorretráteis. A indústria fabricante de pneus hoje está usando os aceleradores de baixa energia para a reticulação interna das suas borrachas internas dentro dos pneus, melhorando a sua qualidade e também a durabilidade dos pneus. Com a utilização dos aceleradores de média energia, também pode ser feita a degradação de materiais poliméricos, como sacola, bolsas, fraldas, e entre outros materiais. Na irradiação de fibras de carbono, poderemos utilizar na substituição de aço e alumínio. Isso é, você consegue manter a mesma estrutura, a mesma qualidade, a mesma integridade estrutural do material, até melhorando até a sua qualidade, graças à utilização dos aceleradores na irradiação de fibras de carbono e seus compósitos. Hoje, com o feixe de elétrons na radiação de semicondutores pela indústria eletrônica é muito utilizado. O objetivo é aumentar ou diminuir a comutação elétrica dos seus semicondutores, tornando-se mais eficazes e de alta qualidade. Com aceleradores de alta e média energia, hoje são muito utilizados na indústria para a radioesterilização de materiais, que a tendência é eliminar todas as bactérias e reduzir a probabilidade de colônias. O uso do feixe de elétrons com a tecnologia de radiação também é utilizado para a radioesterilização de produtos médicos, como seringa, agulhas, catéteres e materiais biológicos para uso de laboratórios também. Um processo hoje muito utilizado com aceleradores de elétrons é a irradiação de alimentos. É um processo que pode controlar insetos e parasitas
reduzir, inibir maturações e germinação, isso é, mantendo o tempo de prateleira dos alimentos muito mais longos, evitando o desperdício. A irradiação com feixe de elétrons, irradiando vidros e pedras preciosas, é uma maneira de melhorar a qualidade das cores das pedras preciosas, isso é, agregando um valor monetário muito maior, tornando as pedras mais rentáveis economicamente, mudando a sua coloração. No meio ambiente, poderemos também fazer o tratamento com feixe de elétrons, isso é, tratamento de gases tóxicos, tratamento de efluentes industriais e domésticos e tratamentos de resíduos sólidos, utilizando os aceleradores de elétrons de alta energia para essa finalidade, diminuindo assim a poluição e melhorando o meio ambiente. Aqui segue algumas figuras que são os exemplos de uma instalações radioativas com aceleradores de elétrons, os aceleradores de média energia, baixa energia e também temos assim a parte da unidade móvel, que é utilizada agora, feito aqui no Brasil pela gente, para fazer a irradiação de efluentes, onde o acelerador vai até o local para irradiar as amostras. Temos instalados no IPEM em São Paulo 2 aceleradores de elétrons. O Job 188 com energia de 1.5 MeV com a corrente de feixe de 25 mA. E também o Job 307 com energia de 1.5 MeV com a corrente de feixe de 65 mA. Aqui o Job 188 é a sua configuração. O vaso de pressão, painel oscilador e na câmara interna com a cinta transportadora. Isso é uma bandeja de transporte. Aqui o Job 307, que é utilizado para irradiação de fios e cabos elétricos, mantas de polietileno e o sistema interno de puxador de cabos e mantas de polietileno dentro do bunker. Conclusão: a utilização dos aceleradores de elétrons no processo de radiação industrial está se difundindo mundialmente. Essa tecnologia não utiliza gases ou material radioativo, somente a energia elétrica como fonte de energia, possibilitando seu controle de forma que o acidente seja evitado por meio de um simples corte da energia elétrica. Ela é aplicável em uma grande quantidade de produtos de diversas áreas, como material médico, cosméticos, fitoterápicos, polímeros, turfa, gemas, entre outros. Gostaria de agradecer a atenção de todos e muito obrigado.